Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais uma conversa com as empresas. Agora a gente vai falar com o Guilherme Sampaio, que é CFO e diretor de Relações com Investidores da JSL Logística. A gente está trazendo o Guilherme aqui para ele contar para a gente um pouco da história da JSL, um pouco da história dele também, e ouvir um pouco diretamente da empresa a história de investimento, a tese de investimento, por que a gente gosta de JSL, por que a gente deveria considerar as ações da JSL como uma opção viável de investimento. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado demais pelo convite. É um prazer para a gente poder contar a história da companhia, né? Que a gente vive no dia a dia, né? Tá certo, o prazer é nosso. Guilherme, eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro que você contasse um pouco, você está há quanto tempo com a companhia? 4 anos. 4 anos? 4 anos, é normal, os executivos estão lá há bastante tempo também? Os executivos geralmente estão lá há bastante tempo. A companhia ela é um misto entre executivos de longa data e novos chegantes, digamos assim, porque a companhia está crescendo muito rápido, né? Então, de uma certa forma, a gente precisa sempre oxigenar e trazer também, misturar com quem já tem o histórico da companhia. Então, quem está lá geralmente está há muito tempo, mas a gente sempre está trazendo gente nova até para suportar o crescimento da companhia, novas funções, novas empresas e assim vai. Né? E você chegou com a abertura do mercado, com a abertura para o mercado? Eu cheguei, a JSL ainda estava na posição de holding, que hoje é a posição da Simpar, né? Eu posso explicar um pouco melhor isso, na área de planejamento estratégico e M&A. E quando a gente fez a separação, o Fernando Simões, que é o acionista controlador, me convidou para assumir a posição de CFO da JSL. Então, estou lá desde meados de 2020. Tá. Né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa evolução do grupo. O grupo primeiro listou uma empresa, depois, pouco a pouco, as outras foram acompanhando. Foi Perfeito. Isso? Então, vamos lá. Acho que para dar um histórico longo e curto, né? A companhia ela nasceu em Mogi, né? 66 anos atrás. Ela nasceu como uma companhia, como uma empresa de transporte de carga. Teve seu primeiro cliente lá na área de papel e celulose, era muito concentrado nessa área durante muito tempo. Depois ela iniciou um processo de diversificação grande de novos clientes, novos serviços para os mesmos clientes e assim vai. Em 2010, a JSL abriu capital. Algumas unidades de negócios elas ganharam relevância dentro da própria JSL, a gente está falando de locação de veículo, locação de veículos pesados, etc. Elas se tornaram companhias independentes. Então o grupo comprou a Movida, né, a marca Movida, incorporou o negócio de locação de veículos nessa empresa, que veio abrir capital depois, criou a Vamos como uma empresa de locação e por último ficou a JSL, que fazia o papel de holding dessas empresas, não só da Movida e da Vamos, mas outras empresas fechadas, e também fazia o papel de empresa operacional de logística. Em agosto de 2020, a gente concluiu essa reorganização, que é separar a JSL da posição de holding, então ela virou uma empresa unicamente de serviços logísticos, né? Atuando aí na cadeia, depois eu falo um pouco mais do negócio em si, e criou-se a Simpar. Então, aqueles acionistas que que passaram a ser investidores da companhia que abriu o capital em 2010, se tornaram acionistas da Simpar, e um mês depois a própria JSL voltou ao mercado com o follow-on e também se tornou uma empresa listada de forma independente. Então, hoje, aquela empresa que foi listada em 2010, ela passou a ser uma empresa, a ser uma holding, né, com mais 3 empresas listadas embaixo, a JSL, a Vamos e a Movida. As outras empresas, tem empresas que, por enquanto, são 100% controladas, fechadas ainda, e tem a holding em cima, que é a Simpar. Como eu falei, eu entrei na JSL na posição de holding ainda, e quando a gente fez a reorganização, eu assumi a posição de CFO da JSL. E na JSL, quais são os negócios? Ficou basicamente um negócio de logística. Detalhe um pouco para a gente. Vamos lá. Isso. Então, logística num aspecto mais amplo do negócio. Tá. Né? Então, a gente fala que a gente tem hoje o portfólio mais amplo de serviços logísticos do Brasil. O que é isso? Então, a gente vai desde o campo, então aquela logística da commodity em si, no papel e celulose, na mineração, passa por transporte rodoviário de cargas, aí a gente está falando de todo tipo de transporte, carro zero, alimentos e bebidas, próprio papel e celulose, continua sendo máquinas, um mercado importante. super importante, são um mercado super importante para a gente, então dos mais diversos possíveis, transporte do ponto A para o ponto B, a gente faz serviços de armazenagem e faz a distribuição urbana, que é aquele último pedaço lá no final da cadeia. Tá? Então, hoje a gente consegue atender um cliente desde do campo até a mesa do consumidor.
Então, acho que esse é o portfólio de serviços que a gente tem hoje. E o nosso a nossa grande tese, eu diria que o core da estratégia é a diversificação. Então, a gente tem um perfil de clientes grandes, que demandam vários tipos de serviços da gente, várias inovações, várias coisas, né? O próprio cliente deles está mudando, né? Então, eles precisam mudar e a gente, consequentemente, porque a gente faz a operação logística. E vários desafios aí ao longo do caminho de cadeia, mudança de hábito do consumo, etc. Então, a gente faz hoje a gente consegue oferecer um portfólio completo no Brasil. Então, a gente hoje atua... Uma coisa importante que eu não mencionei, hoje a gente atua em 7 países, né? Então a gente está falando de Brasil, mais 6 países na América do Sul e África do Sul. Então, um portfólio bem diverso de tipos de serviços para cada cliente. Essa diversificação naturalmente dá uma vantagem que você não está exposto a nenhum ciclo do seu cliente em particular. Perfeito. Isso? Então hoje, vamos lá, a gente atende mais de 18 setores da economia. Tá. Então, nem todos os setores vão bem ao mesmo tempo, nem todos os setores vão mal ao mesmo tempo. Isso traz uma resiliência muito legal para os números da companhia. Então você mantém um crescimento acelerado, você mantém uma capacidade de novos contratos, novos serviços, mesmo sem depender de um setor específico. Então alguém vai bem, outro vai mal, e essas coisas vão se compensando ao longo do tempo, e a gente consegue manter esse histórico de crescimento que a gente tem tido. E você consegue administrar bem, por exemplo, que esse é um ponto importante nas cadeias logísticas, porque você tem um setor intensivo de capital. Perfeito. Você consegue sinergias de transferir ativos de um lado para o outro também? Perfeito. Sim. Uma coisa super importante. A gente tem um outro ponto da diversificação que entra nessa equação, é que 60% do nosso negócio, 55%, para ser mais específico, asset light. Tá. E 45% asset heavy. O que significa isso? Eu tinha notado isso, justamente. A gente tem essa mania aqui na Key-Research de tentar desmistificar. Até o nosso lema o mercado fala, a gente traduz. A gente sempre tenta falar, dá uma explicação para a gente. O que é isso? O que é isso, para não ter expressão em inglês. O asset heavy, o que a gente chama de asset heavy? Né? Tudo quando é um modelo operacional onde a gente compra o ativo, então ele faz parte do balanço da companhia para prestar o serviço. Então a gente compra um caminhão, compra um trator, compra uma empilhadeira, a prestação do serviço é nossa, a gente opera aquele equipamento e a gente presta o serviço completo para o cliente. Então isso significa que eu tenho um volume de investimento em ativos para aquele determinado contrato heavy, né? Pesado. Então esse é o principal conceito do asset heavy. O asset light é quando a gente não tem isso. Então a prestação de serviço ela é ou livre de equipamentos próprios, eu opero o equipamento do cliente, ou às vezes eu nem preciso de equipamento para operar. Às vezes é uma movimentação interna, basicamente pessoas e software, etc. E a gente não necessariamente tem um investimento alto para aquele determinado contrato. Significa asset light, que é leve em ativos. Então, a nossa receita hoje, meio a meio, grandes números, tem sido meio a meio, e a gente vê isso para o futuro como meio a meio pela própria dinâmica do mercado. Então, você tem um componente grande de demandas do lado de asset heavy, né, pesados, necessita investimento, e do lado de asset light, que eu não preciso de necessariamente investimentos grandes em CAPEX. Eu imagino que isso se reflita também no retorno do capital investido. Perfeito. No asset heavy, onde você tem que comprar os ativos, você tem que ter margens maiores para justificar para... Perfeito. Exatamente. Você tem um modelo onde eu tenho uma margem que ela se equipara, né, aquela necessidade de investimento, ele precisa remunerar meu capital, remunerar o acionista, para o asset heavy. Por outro lado, é engraçado porque é um ganha-ganha. O asset heavy ele me exige margens maiores, ele me exige aquela disciplina, né, do investimento, dado que eu tenho um investimento de capex grande. Por outro lado, eu tenho um asset light que ele não me exige tanto isso, obviamente que eu tenho que olhar a rentabilidade, sem dúvida nenhuma, mas o investimento do CAPEX ele é limitado. E ambos têm pontos positivos. O asset light me dá muita flexibilidade para crescer, eu posso crescer muito rápido sem necessidade de colocar meu balanço em jogo, e o asset heavy me dá muita estabilidade, porque eu tenho geralmente contratos de longo prazo, de 5 anos ou mais, etc., que me dá uma estabilidade de receita. Então, a combinação dos dois, de novo, trazendo o ponto da diversificação, a combinação dos dois ela é muito positiva para a gente. Eu acho que é por aí que a gente olha. Entendi. Tá. Do ponto de vista das vantagens competitivas que tem, esse é um setor extremamente competitivo, é um setor, enfim, você tem players dos mais diversos tamanhos.
Como é que vocês veem aí a posição da JSL nesse setor? O que você acha que é a vantagem competitiva que vocês trazem? Vamos lá. O setor é um setor, falando de transportadoras, tá? É um setor que tem mais de 150 mil transportadoras no Brasil. É uma empresa que tem mais do dobro do tamanho de um segundo colocado. Entendi. Né? A gente tem 1% e meio de mercado. Tá. É muito pouco ainda. Você pega referências como a Europa, você está falando de 7%, 9% o percentual do líder de mercado. Então você tem uma oportunidade grande de consolidação. Acho que fala disso um pouco depois. Mas o que traz para mim, assim, quais são as barreiras de entrada ou quais são a competitividade, o que traz competitividade para a JSL? Primeiro, para o lado do CAPEX, escala é super importante. Tá. Isso me dá poder de aquisição, tanto ter acesso aos ativos quanto precificação, sem dúvida. Capacidade de crédito. Então, hoje, poucas empresas no setor têm acesso a crédito. E caixa suficiente para suportar todos os investimentos e o capital de giro que é necessário para o setor. A gente passou agora, né, por um período aí de alta de inflação, etc. Então, assim, a capacidade de sentar com o cliente, olhar o que dá para fazer diferente e, de uma certa forma, quando possível e quando necessário, repassar isso para os clientes. Então, eu acho que são grandes alavancas. Hoje a gente opera no Brasil todo. Então, um outro ponto importante é densidade, principalmente no transporte rodoviário. Você ter densidade, carga de ida e de retorno, ajuda... Para o caminhão não passar vazio. Exatamente, para não rodar vazio. Então, ele ajuda a você ter um maior nível de rentabilidade, obviamente, e também prestar um serviço mais eficiente para o cliente, inclusive em custo. Né? Tá. Você falou, você disse 1,5% do market share. Isso. É um market share muito pequeno. E você comparou até, inclusive, com os outros países. Como é que cresce esse market share? Esse é um crescimento natural? Como é que está acontecendo esse processo? Tem um processo de consolidação para acontecer? Perfeito. Tem sim. Quando a gente abriu o capital, a nossa principal tese de investimento era a consolidação de mercado, e a gente vê isso de duas formas muito claras, que nos últimos 2 anos aí você consegue ver, inclusive, nos números. Primeiro, aquisições. Então, a gente realizou 6 aquisições já concluídas, né, e anunciamos a 7ª agora no mês passado, ainda está no processo de aprovação do CAD. Então, é uma estratégia da própria JSL trazer novas empresas que vão compor aquela diversificação que a gente falou, novos serviços, novos clientes, e crescimento orgânico. Então, até pela estrutura que a gente tem hoje, de balanço, e a oportunidade que está no mercado, né, as pequenas e médias estão passando por um processo aí de adaptação a essa nova curva de juros, a nova dinâmica de insumos, a gente tem uma oportunidade grande também de crescer organicamente. Então, a gente tem visto e reportado crescimentos orgânicos acima de 20%, em cima de uma empresa de 7 bilhões de reais, se a gente olhar ano passado. Se a gente analisar o quarto tri, a gente está falando de 8 bi. Então, a gente está falando de um crescimento acima de 20% orgânico, tá? Dessa companhia e oportunidade de crescimento. Então, a gente acredita que é o player consolidador do mercado brasileiro. O ponto é trazer boas empresas para compor o negócio. Esse é o que a gente mais busca, tanto projetos quanto empresas. E tem alguma preferência? Você fala assim, não, eu vou olhar mais para a área para o negócio que eu tenho que comprar os ativos, eu vou olhar mais para as aquisições de empresas, e para o negócio de crescimento leve em ativos, eu vou olhar mais para o crescimento orgânico, ou isso não... Não, eu acho que o grande ponto é o seguinte, o que essa empresa vai trazer para o nosso negócio versus o que a gente poderia fazer sozinho, né? Tá. Então, se ela tem um perfil de atendimento que os clientes gostam, que as margens são adequadas para o negócio, se a gente acredita que aquela empresa tem potencial de crescimento dentro do grupo, dentro da escala do grupo, né, da JSL, se a gente acredita que a gente pode fazer diferença com aquilo, vamos para uma aquisição. Tá. Se a gente acredita que a gente consegue fazer melhor precificando, indo atrás do projeto, entendi, no próximo bid a gente vai se esforçar, vai fazer o melhor projeto que a gente pode e ganhar a concorrência. Então, assim, é muito da experiência, expertise e a capacidade da gente de acelerar a empresa que tá se juntando ao grupo. Se a gente achar que faz sentido, tanto para a gente quanto para a empresa que está vindo, né, vamos para aquisição. E vocês normalmente mantêm a marca quando vocês aqui? A gente mantém a empresa 100% independente. Ah, é? 100% independente. E talvez uma das melhores decisões que a gente tenha tomado, porque a gente viu essas empresas se transformarem. A gente está falando de dobrar em 2 anos ou dobrar em 1 ano de tamanho. Entendi. Por quê? De novo, aquela especialização, a qualidade do serviço com a escala da JSL. E aí a escala a gente está falando de compra de ativo, custo de capital, balanço, etc. Então,
tem uma combinação aí que é muito positiva. Elas ficam 100% independentes, gestão completamente focada no negócio. Em todos os casos, veio com a própria empresa e ficou com a gente, os diretores ou às vezes os filhos dos fundadores estão tocando o negócio, né, como líder como diretores-presidentes, os diretores operacionais, independente do nome. E a gente trouxe a aceleração da JSL, né, do processo de ajudar essas empresas a acelerar o crescimento. Interessante que comprova que o modelo de negócio realmente funciona. Funciona. Né? Isso que você falou de escala, de vantagem competitiva, aí, faz diferença. Faz diferença. Aí, pensando na escala, o que a gente traz para a mesa? Obviamente, a gente tem as compras, além da JSL, a gente usa o benefício do grupo, né, Simpar. Então, serviços, combustível, pneus, insumos, ativos, etc. Então, o poder de compra ele passa a ser guarda-chuva. E principalmente relacionamento com o mercado de capitais, mercado financeiro, ele passa obviamente a ser consolidado. E aí a gente está falando de uma empresa que é AAA no Brasil, e aí obviamente isso impacta positivamente o custo de capital dessas companhias. Né? Qual é o tamanho desse mercado? O que a gente está falando? A gente falou de 1,5 do mercado, de que tamanho de mercado? A gente está falando de transportes no Brasil, 580 bilhões. Tá. Se você pega a logística num conceito mais amplo, a gente até divulgou isso no JSLD do ano passado, a gente está falando de quase 1 tri, 960 bilhões de reais. O que é isso? Né? Então você está falando do transporte, ponto A para o ponto B, o que a gente chama de operações dedicadas, que é tudo que acontece dentro da operação do cliente, então dentro da fábrica, dentro da planta ou da fazenda, distribuição urbana e armazenagem. Quando a gente soma tudo isso, a gente divulgou, é um estudo feito pela ILUS, né, que é o Instituto de Logística do Brasil. A gente está falando de 960 bilhões de reais de mercado endereçável. Quanto disso isso é tão fragmentado quanto o negócio de transportes, essa outra parte ou não? Não. Essa outra parte ela tem muito da operação proprietária, né, versus a terceirização. Uhum. Então, tirando o transporte, que hoje já é muito terceirizado, os outros segmentos ainda tem muito aquela discussão do vou fazer em casa ou vou contratar um operador para operar às vezes no centro de distribuição da própria empresa ou terceirizar completo, né? Alugar um espaço para que um operador logístico faça a operação, dentro das plantas, movimentação interna, fretamento, qualquer outro serviço. Né? Imagino que num ambiente como esse, enfim, com inflação e todo mundo preocupado com custo e competitividade, você tem uma vantagem de convencimento aí. E como é que funciona esse relacionamento? Isso é uma receita recorrente. Você ganhou um bid desse, você ganhou uma concorrência dessas, você ganhou um contrato de longo prazo. Longo prazo. A gente está falando de um contrato, transportes, a gente está falando de 2 a 3 anos, prazo médio, e contratos onde a gente tem investimentos maiores, o que a gente chama de asset heavy, né, que a gente falou no início. Ou, por exemplo, uns contratos de armazenagem, a gente já está falando de contratos de 5 até 10 anos. Tá. Aí depende do perfil do cliente, do perfil do serviço, etc. Mas são contratos de longuíssimo prazo. Né? Naturalmente com todas as condições de renegociação, de correção, reajuste de preço anual, com fórmulas paramétricas. Super. A gente fala que para ganhar ou perder dinheiro nesse segmento, você tem que fazer um bom projeto, fazer um bom contrato e operar muito bem. Uhum. Você deixa o cliente feliz, não precisa usar o contrato e respeita o seu projeto. Então, essa é talvez a fórmula que a gente usa para assegurar que a gente está no caminho certo. E do ponto de vista de fidelização desse cliente? Esse cliente ele é recorrente na duração do contrato. Vocês têm conseguido bom sucesso na renovação desses contratos? Muito sucesso. A gente está falando de toda a nossa base de clientes. A gente tem um tempo médio aí de 25 anos de relacionamento. É muito tempo. Uhum. E são clientes grandes, clientes que têm acesso a todos os fornecedores locais e internacionais. Essa taxa de vendas, né, de novos serviços para os mesmos clientes, 93% de 6 bilhões de reais, mostra que a gente está no caminho certo e a gente tem um processo de avaliação de qualidade, avaliação de aderência ao projeto que acho que assim, sempre tem espaço para melhorar, mas muito redondo para acompanhar e fazer qualquer ajuste que a gente precise durante o processo. Né? Tá bom. Do ponto de vista financeiro, você falou, a gente tem uma grande vantagem de escala, um balanço forte, a capacidade de financiamento. Como é que está do seu planejamento estratégico? Você está financiado? Você tem conseguido gerar caixa? Você não tem uma certa tranquilidade desse ponto de vista?
Tranquilidade, é isso que eu acho que eu posso dizer. A gente está falando de uma empresa que é extremamente geradora de caixa, então isso ajuda muito a financiar esse crescimento. Então, só para dar algumas referências para você, a gente anunciou, ano passado a gente fez quase 1,5 bi de CAPEX líquido e uma alavancagem que veio flat. Só para você entender um pouco da estrutura do balanço e a capacidade de geração de caixa da companhia. A gente anunciou o balanço posição de liquidez super forte, então a gente está falando de 800 milhões de reais no fechamento do ano, mais 800 milhões de operações já contratadas e não sacadas, que estão disponíveis ali para a gente sacar quando necessário. Então dá uma posição, um conforto para a gente que a gente está fazendo a coisa certa, né? Trazendo um crescimento acelerado, trazendo uma evolução de retorno do capital barra margens e retorno do capital investido, e uma posição de balanço muito sólida, né? Alavancagem quase flat, a gente tem uma referência de 3 vezes a alavancagem, essa é a meta que a gente persegue, está ali 3 vezes, e uma posição de caixa super sólida. Então a gente acredita que 3 vezes dívida líquida e EBITDA não é uma posição muito elevada, mas também te exige alguma disciplina, né? Assim, eu acho que a disciplina nesse negócio, principalmente de margens apertadas, que é um negócio de logística de uma forma geral, ele é sine qua non, né? A gente tem que começar por aí. Mas eu acho que o grande ponto que aqui é super importante da alavancagem é que 100% da minha alavancagem está vinculada a ativos que estão vinculados a contratos de longo prazo. Entendi. Eu só faço dívida para comprar ativo que vai estar vinculado a contrato de longo prazo. Eu não tenho um estoque de ativos esperando um contrato. Num certo sentido, o ativo tem o seu próprio serviço. Exatamente. Então, assim, como eu estou crescendo rápido, a minha alavancagem permanece, dada a minha disciplina do retorno. Mas se eu optar por não crescer, eu desalavanco muito rápido. Então, eu acho que isso é importante, está muito claro. Todo o meu investimento, a minha necessidade de capital, ela está vinculada a contratos, ativos que estão vinculados a contratos de longo prazo. É isso. Então, isso me dá muito conforto de 3 vezes ser uma posição confortável de alavancagem. E do ponto de vista de mercado de capitais, vocês têm alguma atuação, vocês têm planos, enfim, vocês cogitam alguma coisa diferente, aumentar a exposição da atividade de RI, alguma coisa assim que a gente pudesse mencionar? Não, perfeito. Acho que a gente trouxe recentemente uma pessoa de relações com investidores, um diretor de relações com investidores que vai ficar mais ativo para contar essa história no mercado. A gente sabe que a gente precisava fazer isso, ser mais ativo nesse mercado, nessa atuação. Então, o papel dele é realmente contar essa história, trazer mais detalhes para todo mundo. Então, isso a gente acredita que vai ajudar muito para que o mercado reconheça. É uma empresa que tem um histórico longo, mas ela é nova, se transformou muito. Apesar dos números e dos fundamentos estarem muito robustos, essa história precisa ser contada, né? As pessoas precisam conhecer, traduzir aquilo para a planilha, para o modelo e tomar a decisão de investimento. Então, acho que a gente agora tem uma pessoa dedicada a isso, tem um time dedicado a isso, formado. Aí a expectativa é que as pessoas comecem a reconhecer isso no valor dos papéis, né? Bom, Guilherme, eu acho que eu toquei em todos os pontos aqui. Faltando alguma coisa? Acho que você acha que tem alguma coisa que a gente poderia mencionar aqui que você gostaria? Eu acho que uma coisa que talvez a gente não passou, eu acho que tem um esforço grande nosso de tecnologia, que eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Porque é um mercado que está se transformando muito, precisa de muita eficiência. A gente fez a aquisição da Truckpad, que foi a última aquisição que a gente tinha anunciado antes da IC Transportes. Então a gente está no processo de colocar a Truckpad para dentro do ecossistema JSL e também desenvolver um modelo de negócios Truckpad. Ela como empresa independente, no mesmo modelo que a gente tem as operacionais. Então acho que isso tem um capítulo adicional aí que a gente pode explorar. Entendi. Talvez em outro momento. Não, haverão oportunidades, com toda certeza. Eu queria agradecer demais aí, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez. Que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado também. Bom, pessoal, se vocês gostaram dessa conversa, se vocês gostaram da história do JSL, a gente tem uma cobertura completa disponível no site da IK Research. Entra lá, se você ainda não está cadastrado, o cadastro é simples, gratuito, e você tem acesso completo, não só a JSL, mas a tudo que a gente publica. E naturalmente, se você gostou do vídeo, dá um joinha pra gente, curte o canal, que vai ajudar bastante o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais gente. Muito obrigado.